Nesta vídeo vamos analisar a mente da Banca IDECAN através de questões comentadas sobre direitos humanos, lembrando que a excelência é um hábito. Para aproveitar melhor este vídeo, pause a tela ao ver cada questão. Leia com atenção, anote sua resposta e depois, solte o vídeo para conferir a explicação. IDECAN, 2025. A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil, estabelece princípios fundamentais para a proteção de menores. De acordo com esse tratado internacional, um princípio essencial aplicável no tratamento de crianças e adolescentes em conflito com a lei é: o interesse superior da criança deve nortear as ações voltadas para os menores que sejam realizadas por instituições públicas ou privadas de assistência social. A obrigatoriedade de reclusão do menor infrator independentemente das circunstâncias do caso. A prevalência do direito dos pais sobre o interesse superior da criança ou adolescente. A possibilidade de trabalho infantil a partir dos 12 anos de idade em qualquer situação. A revogação automática de medidas socioeducativas para menores reincidentes. A alternativa correta é a A. O interesse superior da criança deve nortear as ações voltadas para os menores que sejam realizadas por instituições públicas ou privadas de assistência social. Este é o consagrado princípio do melhor interesse da criança, transcrição exata do artigo 3º, item 1 da Convenção sobre os Direitos da Criança. Ele atua como vetor principal que deve guiar não apenas as instituições de assistência social, mas também tribunais, autoridades administrativas e órgãos legislativos. B. Errada. A Convenção estabelece no art. 37, a linha B, que a prisão ou privação de liberdade deve ser utilizada apenas como último recurso e pelo menor período de tempo apropriado. Nunca é obrigatória ou independente das circunstâncias. C. Errada. O interesse superior da criança é o princípio basilar e prevalece sobre o interesse dos pais, responsáveis ou do próprio Estado. D. Errada. O art. 32 exige proteção contra a exploração econômica e a fixação de idade mínima para o trabalho. Permitir o trabalho aos 12 anos em qualquer situação é uma violação grave do tratado, e no Brasil, a Constituição só permite trabalho a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz. E, errada. Trata-se de uma invenção da banca. Não existe dispositivo na Convenção que estabeleça a revogação automática de medidas para reincidentes. Cada caso exige avaliação individualizada. Segunda questão. IDECAN, 2025. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 consagra garantias essenciais no âmbito penal, assegurando proteção contra arbitrariedades estatais e estabelecendo princípios estruturantes da justiça criminal. Considerando o conteúdo desse documento, identifique a alternativa correta. A Declaração Universal prevê que o acusado será considerado culpado até que consiga provar sua inocência, desde que o processo seja conduzido de forma pública. O documento reconhece que é possível aplicar penas mais graves que aquelas previstas à época da prática do delito, desde que sejam instituídas posteriormente por lei nacional. O texto internacional admite a responsabilização penal por condutas que, à época em que foram praticadas, ainda não configuravam crime, desde que ofendam valores universais da comunidade internacional. D. A Declaração Universal estabelece a presunção de inocência até prova de culpa em julgamento público com garantias de defesa, bem como a vedação da retroatividade da lei penal mais gravosa. E. O dispositivo declara que o julgamento do acusado deve ocorrer de forma sigilosa, a fim de preservar a ordem pública, ainda que sem assegurar todas as garantias de defesa. Gabarito D. A alternativa correta é a D. A Declaração Universal estabelece a presunção de inocência até prova de culpa em julgamento público com garantias de defesa, bem como a vedação da retroatividade da lei penal mais gravosa. A alternativa sintetiza perfeitamente o artigo 11 da DUDH, que consagra 4 princípios basilares da justiça criminal: a presunção de inocência, o direito ao contraditório e ampla defesa, o princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior, e a irretroatividade da lei penal mais gravosa. A errada. A regra é a presunção de inocência e não de culpa. O ônus da prova é da acusação. B. Errada. É expressamente vedada a aplicação de pena mais grave do que aquela que era aplicável no momento da prática do delito. C. Errada. A DUDH proíbe condenações por atos ou omissões que não constituíam crime no momento da conduta, princípio da anterioridade / legalidade penal. E errada.
O julgamento criminal deve ser público, assegurando-se ao réu todas as garantias de defesa, e não sigiloso. Terceira questão. IDECAN 2025. De acordo com as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de reclusos, regras de Nelson Mandela, especificamente na regra 7, no momento da admissão da pessoa, é correto afirmar que não deve ser adicionado ao sistema de registro do recluso prontuário médico indicando eventuais doenças contagiosas e hemograma completo, os motivos da detenção e a autoridade competente que a ordenou, além da data, horário e local de prisão, a data e o horário da sua entrada e saída, bem como de qualquer transferência, o nome dos seus familiares e, quando aplicável, dos seus filhos, incluindo a idade, o local de residência e sua custódia ou tutela, contato de emergência e informações acerca do parente mais próximo. Gabarito A. A alternativa correta é a A. Prontuário médico indicando eventuais doenças contagiosas e hemograma completo. A questão pede a exceção. O prontuário médico detalhado e resultados de exames, como o hemograma, não fazem parte do Sistema Geral de Registro do Recluso previsto na regra 7 das regras de Nelson Mandela. As informações médicas são tratadas em regras específicas, regra 32, e são estritamente confidenciais. O arquivo médico deve ficar sob a guarda exclusiva do Serviço de Saúde da unidade, e não misturado aos registros administrativos gerais de entrada do preso. As alternativas B, C, D e E trazem exigências que estão corretas e reproduzem literalmente as alíneas da regra 7 para o momento da admissão. Quarta questão. IDECAN 2025. Acerca dos fundamentos dos direitos humanos, analise o trecho a seguir. A crítica aos direitos humanos diz que a cidadania é algo fundamental para a garantia dos direitos humanos, e que essa é uma condição que inviabilizava o acesso dos grupos de apátridas e dos refugiados aos direitos básicos, que sempre foram considerados universais pela tradição justnaturalista, pois esses grupos haviam perdido o que chamou de direito a ter direitos. Em seu livro Origens do Totalitarismo, expõe pela primeira vez sua crítica ao caráter universalista dos direitos humanos, e ao que considerou o grande paradoxo dos direitos humanos, que consiste em declarar certos direitos como universais, e permitir que se façam leis de exceção que retirem parte dos direitos de algumas minorias. Após a análise do trecho acima, podemos relacioná-lo com Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Thomas Hobbes, John Locke, Hannah Arendt. Gabarito E. A alternativa correta é a E. Hannah Arendt. O trecho traz duas informações cruciais que matam a questão na hora. A menção explícita ao livro Origens do Totalitarismo. E a famosa expressão, direito a ter direitos. Hannah Arendt, filósofa política do século XX, formulou essa crítica após observar a tragédia dos apátridas e refugiados no contexto das guerras mundiais. Para ela, o grande paradoxo é que os direitos humanos dependem, na prática, da cidadania, pertencimento a um Estado-nação, para serem efetivados. Sem a cidadania, o indivíduo perde o direito a ter direitos, mostrando que a suposta universalidade teórica falha na realidade. Rousseau, Kant, Hobbes e Locke são filósofos clássicos, contratualistas e iluministas, dos séculos 17 e 18. Nenhum deles vivenciou ou escreveu sobre o fenômeno do totalitarismo do século XX, ou sobre a crise dos refugiados modernos nos moldes descritos no texto. Quinta questão. IDECAN 2025. Os direitos humanos constituem a base normativa para a proteção da dignidade da pessoa humana, representando um dos pilares do constitucionalismo contemporâneo e da ordem internacional. Considerando seu conceito, assinale a alternativa correta. São concessões estatais que variam conforme a vontade política do legislador de cada país, sem caráter universal ou vinculante. Correspondem a prerrogativas inerentes a todos os seres humanos, fundadas na dignidade da pessoa humana, universais, inalienáveis, interdependentes e imprescritíveis, devendo ser respeitados e promovidos pelos Estados. Consistem em normas exclusivamente internas de cada país, voltadas apenas à regulação de direitos civis e políticos, sem relevância no âmbito internacional. D. Caracterizam-se como benefícios concedidos por tratados internacionais, passíveis de serem retirados caso o Estado denuncie o acordo que os originou. E. Restringem-se a direitos individuais como vida e liberdade, não abrangendo dimensões sociais, culturais, coletivas ou difusas. Gabarito B. A alternativa correta é a B.
correspondem a prerrogativas inerentes a todos os seres humanos, fundadas na dignidade da pessoa humana, universais, inalienáveis, interdependentes e imprescritíveis, devendo ser respeitados e promovidos pelos Estados. A alternativa B sintetiza perfeitamente o conceito contemporâneo e as características essenciais dos direitos humanos. Eles são inerentes, nascem com a pessoa, tendo a dignidade humana como seu núcleo duro, e o Estado atua apenas para reconhecê-los e protegê-los, não para criá-los. A. Errada. Não são concessões ou presentes do Estado, mas sim direitos pré-existentes. C. Errada. Possuem âmbito internacional, direito internacional dos direitos humanos, e não se restringem aos direitos civis e políticos, primeira geração. D. Errada. Por serem inerentes e inalienáveis, não são meros benefícios que o Estado pode simplesmente retirar a seu bel prazer. E errada. Os direitos humanos abrangem múltiplas dimensões, gerações, incluindo os direitos sociais, econômicos e culturais, segunda dimensão, e os difusos e coletivos, como o meio ambiente, terceira dimensão. Encerramos aqui a análise de hoje. Lembre-se, a constância nos estudos é o que garante a sua aprovação. Até a próxima!